O noticiário do Corinthians segue movimentado e exige um olhar atento para separar expectativa, possibilidade real e aquilo que dificilmente vai sair do papel. O cenário atual mostra um clube ativo no mercado, sondando nomes importantes e tentando entender até onde pode ir dentro das limitações financeiras e administrativas que ainda pesam. Existe trabalho sendo feito nos bastidores, conversas em andamento e uma leitura clara de que não dá para errar nas escolhas, porque cada decisão agora impacta diretamente o rendimento esportivo da equipe na temporada. Entre os nomes mais comentados, surgem consultas que revelam o perfil de jogador que o Corinthians busca. Atletas de lado de campo, com capacidade de decidir jogos, aparecem como prioridade. Houve contatos para entender valores, condições contratuais e disponibilidade. Mas o que se percebe é que o custo de algumas dessas opções é elevado, acima do que muita gente imaginava. Quando o clube compara alternativas semelhantes, fica evidente que existe diferença significativa entre contratos, tempo de vínculo e pedida financeira, o que torna algumas negociações naturalmente mais complexas do que parecem à primeira vista. O Corinthians, ao analisar esses cenários, demonstra que não faz apenas uma tentativa isolada. O clube consulta, pergunta, compara e avalia se vale a pena insistir ou recuar. Isso mostra que não existe improviso total, mas sim um mapeamento de mercado que envolve entender quem está disponível agora, quem pode ficar livre em breve e quem exige um investimento maior. Algumas respostas recebidas nas consultas deixaram claro que certos nomes estão fora de alcance neste momento. Seja pelo valor de transferência, seja pelo salário, seja pela estratégia do clube detentor dos direitos do atleta. Outro ponto importante é que, independentemente de pendências administrativas que ainda precisam ser resolvidas, o Corinthians já se movimenta pensando no elenco. A comissão técnica participa dessas discussões, avalia características, aponta carências e ajuda a definir prioridades. O trabalho não começou ontem e tampouco depende exclusivamente da liberação total para registrar atletas. Existe planejamento, existe conversa e existe uma tentativa de alinhar o perfil do jogador com aquilo que o time precisa em campo. No meio disso tudo, surge a situação de atletas que despertam interesse, mas enfrentam concorrência pesada. Quando um jogador começa a ser observado por clubes do exterior, o jogo muda completamente. O valor sobe. A negociação fica mais difícil e o Corinthians passa a disputar não apenas com clubes nacionais, mas com realidades financeiras totalmente diferentes. Em casos assim, o clube avalia se insiste ou se entende que a chance de sucesso é pequena demais para gastar energia. Há também nomes que agradam mais internamente, seja pelo desempenho recente, seja pela evolução apresentada em competições nacionais. Jogadores que se destacaram mesmo em equipes de menor investimento entram no radar justamente por mostrarem intensidade, regularidade e capacidade de adaptação. Esses perfis costumam agradar a diretoria e a comissão técnica, mas novamente esbarram em fatores externos, como negociações já encaminhadas ou interesses de outros mercados. Quando o Corinthians avalia trocas, a análise é ainda mais cuidadosa. Não se trata apenas de equilibrar valores, mas de entender o impacto esportivo imediato. Abrir mão de um jogador do elenco atual só faz sentido se houver convicção de que a reposição entrega mais em campo. Caso contrário, a troca vira um risco desnecessário. É por isso que algumas propostas avançam lentamente.
mesmo quando parecem interessantes à primeira vista. No caso de jogadores oferecidos em negociações, nem todos agradam de imediato. Existe uma leitura técnica sobre intensidade, encaixe tático e histórico físico. Um atleta pode ser financeiramente viável e ainda assim gerar dúvidas quanto ao desempenho dentro do modelo de jogo desejado. Nessas situações, o nome não é descartado automaticamente, mas passa a ser tratado com cautela, aguardando novos cenários ou ajustes na negociação. O departamento de futebol trabalha em conjunto com análise de mercado e observação constante. Profissionais que conhecem profundamente o cenário nacional e internacional participam das decisões, trazendo informações detalhadas sobre cada jogador analisado. Nada é feito apenas com base em vídeos curtos ou estatísticas frias. O Corinthians busca entender contexto, evolução recente e potencial de adaptação ao ambiente de pressão que o clube oferece. Enquanto isso, renovações também fazem parte da pauta. Alguns atletas têm situação contratual em debate, especialmente quando o clube tenta equilibrar tempo de contrato com desempenho esperado. A diretoria avalia se vale a pena um vínculo mais longo ou se o ideal é trabalhar com contratos mais curtos, condicionados a metas esportivas. Essa estratégia visa proteger o clube e manter o elenco competitivo sem comprometer o futuro financeiro. Existem casos em que a comissão técnica pesa bastante na decisão. Quando um treinador demonstra confiança em determinado jogador, a diretoria tende a flexibilizar posições, desde que o acordo faça sentido. Ainda assim, nem sempre as negociações avançam rapidamente, porque detalhes como duração do contrato acabam travando o desfecho. O Corinthians tenta manter firme a linha de raciocínio, mas sabe que, em alguns casos, pode ser necessário ceder para garantir estabilidade no elenco. Paralelamente, o clube observa a situação de atletas que retornam de empréstimo. Esses jogadores passam por avaliação interna para definir se permanecem, se serão novamente negociados ou se aguardam propostas. Nem sempre o retorno significa reintegração automática ao elenco principal. O desempenho anterior, o perfil e a necessidade do grupo são fatores determinantes nessa decisão. Algumas posições, neste momento, não aparecem como prioridade no mercado, justamente porque a diretoria entende que o elenco já conta com opções suficientes ou porque não surgiram oportunidades interessantes. Isso não significa que o Corinthians esteja acomodado, mas sim que prefere agir com precisão, focando onde realmente precisa reforçar. O objetivo é evitar contratações apenas para aumentar o número de jogadores, sem ganho real de qualidade. Todo esse cenário reforça que o mercado do Corinthians é feito de paciência, análise e escolhas difíceis. Nem todo nome especulado vai virar realidade e nem toda negociação aberta vai avançar. O clube tenta equilibrar urgência esportiva com responsabilidade, sabendo que qualquer erro agora pode custar caro ao longo da temporada. Dando sequência a esse cenário, o que se percebe é um Corinthians que tenta agir com mais critério do que em outros momentos recentes, mesmo sob pressão por resultados e reforços. O clube entende que o torcedor espera impacto imediato, mas também sabe que não pode repetir apostas mal calculadas que comprometam o elenco e o caixa. Por isso, cada nome que surge passa por um filtro mais rígido, no qual não basta apenas talento, é preciso encaixe, entrega física e capacidade de suportar o peso da camisa. No caso das negociações mais complexas, existe sempre o fator externo que foge ao controle do Corinthians. Clubes que usam determinados jogadores como moeda de troca
Negociações paralelas que interferem diretamente nos valores e interesses de outros mercados acabam mudando completamente o rumo das conversas. Mesmo quando há interesse real, o avanço depende de circunstâncias que nem sempre são favoráveis, o que obriga a diretoria a ter alternativas mapeadas para não ficar refém de uma única opção. O Corinthians também observa com atenção o comportamento do mercado nacional, onde muitos clubes enfrentam dificuldades financeiras semelhantes. Isso cria oportunidades, mas também exige rapidez e inteligência. Jogadores em final de contrato, atletas que perderam espaço e nomes que podem render mais em um ambiente diferente entram nesse radar. Ainda assim, o clube não quer apenas preencher lacunas, mas encontrar soluções que elevem o nível do time dentro de campo. A comissão técnica tem papel decisivo nesse processo, especialmente ao apontar carências específicas. Existe uma preocupação clara com intensidade, dinâmica e capacidade de competir em alto nível durante toda a temporada. Jogadores que não entregam regularidade acabam sendo vistos com mais desconfiança, mesmo que tenham nome ou histórico. O Corinthians busca atletas que cheguem para jogar, não apenas para compor elenco. Quando surgem debates sobre possíveis trocas, a análise interna vai além do valor financeiro. A diretoria avalia o impacto coletivo, o equilíbrio do grupo e até a leitura do vestiário. Abrir mão de um jogador exige convicção de que a mudança vai trazer ganho esportivo real. Caso contrário, a tendência é segurar, negociar com calma ou até mesmo descartar a possibilidade, mesmo que isso gere críticas externas. Outro ponto que pesa bastante é o histórico físico dos atletas analisados. O Corinthians não quer correr riscos com jogadores que não consigam manter sequência ou que exijam cuidados constantes. A ideia é montar um elenco mais confiável, capaz de sustentar ritmo de competição sem depender excessivamente de improvisos. Isso faz com que alguns nomes, embora tecnicamente interessantes, acabem ficando em segundo plano. As negociações em andamento também revelam um clube que tenta se posicionar melhor nas conversas. Em vez de apenas aceitar condições impostas, o Corinthians busca apresentar contrapropostas, explorar diferentes formatos e até incluir atletas em possíveis acordos. Nem sempre isso resulta em avanço imediato, mas demonstra uma postura mais ativa, tentando encontrar caminhos viáveis dentro da realidade atual. Enquanto isso, o debate sobre renovações segue intenso. O clube avalia com cuidado quem merece continuar e em quais condições. A ideia de contratos mais curtos, com metas bem definidas, ganha força justamente para evitar vínculos longos sem retorno esportivo. Esse modelo permite ao Corinthians ter mais controle e flexibilidade, ajustando o elenco de acordo com desempenho e necessidade. Existem situações em que a vontade da comissão técnica pesa bastante, especialmente quando o treinador enxerga valor em determinado jogador. Nessas horas, a diretoria precisa equilibrar razão e confiança, entendendo se o pedido faz sentido no contexto geral. Nem sempre há consenso imediato, e por isso algumas negociações se arrastam, mesmo quando parecem simples. Jogadores que retornam ao clube passam por um processo de avaliação detalhado. O Corinthians observa se houve evolução, se o perfil encaixa no momento atual e se existe espaço no elenco. Para alguns, a permanência pode ser uma oportunidade de recomeço. Para outros, a tendência é buscar novos destinos, seja por empréstimo ou negociação definitiva. A leitura do mercado também mostra que certas posições não oferecem tantas opções interessantes no momento. Nesses casos,
O clube prefere aguardar, em vez de fechar um acordo que não empolgue internamente. A pressa, nesse contexto, é vista como inimiga de decisões acertadas. O Corinthians tenta aprender com erros passados e agir com mais frieza, mesmo sob cobrança constante. Tudo isso acontece enquanto o clube tenta organizar pendências e criar um ambiente mais estável para trabalhar. A expectativa é que, com o passar do tempo, o Corinthians consiga ter mais margem de manobra para agir no mercado. Até lá, o caminho segue sendo de cautela, negociações difíceis e escolhas que precisam ser muito bem pensadas, porque cada movimento agora tem peso grande no futuro esportivo da equipe. Além das negociações que já estão em andamento, o Corinthians mantém atenção constante a oportunidades que surgem de forma inesperada. Jogadores que se destacam em clubes menores ou em divisões inferiores chamam a atenção justamente por apresentarem regularidade, intensidade e potencial de evolução. Nessas situações, a diretoria e a comissão técnica trabalham rapidamente para avaliar viabilidade financeira, adaptação ao elenco e impacto esportivo imediato. Porque sabem que o mercado não espera e que decisões rápidas podem fazer a diferença entre contratar ou perder o atleta para outro clube. Paralelamente, a gestão do elenco atual também é prioridade. Jogadores que permanecem no clube passam por monitoramento constante, seja em relação à performance em treinos e jogos, seja quanto à condição física. O Corinthians busca manter equilíbrio entre experiência e renovação, evitando sobrecarregar atletas-chave enquanto dá espaço para quem pode crescer e se consolidar no time principal. Essa combinação de avaliação de mercado e cuidado interno permite ao clube agir de forma mais estratégica, evitando decisões impulsivas que podem comprometer a temporada. Por fim, existe uma preocupação clara em equilibrar investimento financeiro com retorno esportivo. Cada negociação é avaliada considerando não apenas o custo direto, mas também a capacidade do jogador de agregar ao time e contribuir para metas da temporada. A diretoria entende que contratações de impacto podem exigir sacrifícios, mas busca sempre reduzir riscos, mantendo atenção especial a contratos, tempo de vínculo e condições de pagamento. Esse cuidado reflete a tentativa do clube de avançar no mercado de forma organizada, sem comprometer a estabilidade do elenco e o desempenho esperado dentro de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Rumores movimentam o futebol brasileiro mais uma vez, e o Corinthians está no centro das especulações. Fontes próximas ao clube indicam que Pablo Marçal, empresário e figura conhecida do mundo dos negócios, estaria prestes a assumir as dívidas do time numa negociação que promete transformar a relação do clube com seu futuro financeiro. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já provoca reações entre torcedores e analistas que tentam entender as implicações de um movimento tão ousado. De acordo com as informações que circulam nos bastidores, a ideia de Marçal seria não apenas aliviar o passivo financeiro do Corinthians, mas também abrir caminho para novos investimentos e uma reorganização estratégica dentro do clube. Especula-se que essa iniciativa poderia envolver aportes significativos em infraestrutura, contratações e até na modernização de setores administrativos, trazendo uma nova abordagem para a gestão esportiva. Entre os torcedores, a repercussão é imediata. Parte da fiel se mostra otimista, imaginando um cenário em que o peso das dívidas seja diluído e o time consiga voltar a disputar competições de forma mais consistente.
Outros, no entanto, demonstram ceticismo, questionando os riscos de depender de um investidor externo e a sustentabilidade de uma estratégia baseada em aportes financeiros privados. No mercado, a movimentação também gera curiosidade. Clubes rivais e empresários observam atentamente, já que a entrada de um perfil como o de Marçal em um clube do porte do Corinthians poderia abrir precedentes para modelos de gestão alternativos no futebol brasileiro. Há quem veja na operação uma espécie de teste para parcerias futuras entre investidores e clubes tradicionais, que enfrentam desafios semelhantes em relação às dívidas acumuladas ao longo dos anos. Apesar de ainda ser tratada como rumor, a possível entrada de Pablo Marçal no Corinthians reacende debates sobre a influência de empresários e investidores no esporte. A expectativa é de que, caso a negociação se concretize, mudanças profundas sejam sentidas tanto dentro quanto fora de campo, impactando desde a montagem do elenco até a relação com a torcida. Por ora, resta acompanhar os desdobramentos dessa especulação que promete mexer com os alicerces de um dos clubes mais tradicionais do país, enquanto o futebol segue cercado de incertezas e possibilidades surpreendentes. O clima de expectativa e curiosidade permanece. E todos os olhares se voltam para os próximos passos dessa negociação, que pode marcar uma nova era para o Corinthians, ou ao menos iniciar um debate sobre a forma como o futebol lida com dívidas e investidores. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!